Agora vamos falar de roteiro. Roteiro é um dos pontos fundamentais para qualquer apresentação, seja ela impressa em PowerPoint, em Keynote, em vídeo ou um discurso. E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas experiências do meu estudo e dos livros que eu li. O primeiro ponto é a mensagem principal. Eu acho fundamental. Muitas pessoas abrem uma apresentação apenas com o tema do assunto e não gera nenhum questionamento. Eu gosto muito de sugerir que as pessoas abram uma apresentação e que gerem a palavra porquê na cabeça das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Apresentações em Prezi podem ser um diferencial na sua carreira. Quando você ouve uma afirmação como essa, se você trabalha numa grande empresa, se você é um professor, se você é um palestrante, você não vai dizer simplesmente sim ou não. É muito provável que o questionamento que você tenha seja a palavra porquê. E quando você faz isso, você faz com que o cérebro, com que a pessoa preste mais atenção. Ela queira entender por que você fez aquela afirmação. E aquilo pode ser algo positivo ou pode ser algo, entre aspas, negativo. Quando eu digo negativo, é uma provocação. Eu posso, por exemplo, em uma plateia de profissionais da área de comunicação que só usam PowerPoint, eu poder fazer uma afirmação mais forte, do tipo, o Prezi ele vai em alguns anos substituir o PowerPoint. É uma afirmação mais forte e que também gera a palavra, o questionamento por quê. Então é muito importante vocês tenham uma abertura de impacto. E um segundo passo são as mensagens de suporte. Eu posso dizer, o Prezi é fácil, é rápido e é simples. Aí as pessoas vão perguntar, mas como que você faz isso? Como é que ele é fácil? Como é que ele é rápido? O Prezi usa um novo conceito de zoom in, zoom out para criar um fluxo cativante de conteúdo. As pessoas vão perguntar, mas como que você faz para criar e usar esse zoom in e zoom out? Então, o como é muito importante porque é um segundo passo na direção do que eu quero. Que, na verdade, toda apresentação tem o objetivo de levar a plateia de um estado para um outro estado. E esse estado desejado, muitas vezes, é direcionado por quem faz a apresentação. Uma sugestão dessa segunda etapa é você sempre pensar, sempre que possível, não vale para tudo, lógico, você pensar em 3 defesas. O Prezi é fácil, é rápido e é simples. Ou é fácil, é rápido e é eficaz. Então isso você faz com que as pessoas lembrem das 3 mensagens de suporte. E uma observação muito interessante. A palavra como é o que move todas as pessoas a fazerem algum curso, participarem de alguma palestra, de assistirem esta aula que vocês estão assistindo. Porque se você já soubesse o como, você não precisaria assistir a aula. Então é muito importante você inserir neste contexto o como, quando você tem o intuito de levar as pessoas a uma reflexão, a um aprendizado, a buscar novos conhecimentos. Um terceiro passo é um slogan. Na apresentação do iPhone, o Steve Jobs foi incrível, porque o slogan que ele criou é: hoje a Apple reinventa o telefone. A Apple reinventa o telefone. Sendo que no iPhone, a única função que qualquer outro aparelho, até um aparelho fixo, tem é o telefone, é o falar. O falar e receber ligações, isso daí é simples, qualquer aparelho tem. Mas o que o Steve Jobs fez com maestria foi ele se apropriou de uma das maiores invenções de todos os tempos e usou para fazer o slogan.
porque é um slogan simples, qualquer pessoa entende, e ele se associou ao lançamento de uma invenção nova, que não era tão simples de ser entendida, como uma invenção fácil e que todo mundo sabe, que todo mundo usa. Então, um slogan simples e que ele tenha todos esses elementos para você aproveitar elementos, metáforas, aproveitar de um sucesso, por exemplo, de uma invenção como o telefone, para associar a sua marca. Um quarto passo é a estruturação do raciocínio. Utilize mapas mentais, modelos, Business Model Canvas. Utilize qual for a ferramenta que você utilizar de melhor, com mais afinidade, para você planejar antes de começar a inserir o conteúdo. E um quinto passo, aí sim você começa a inserir o conteúdo dentro da sua apresentação. Então, você não deveria começar a inserir o conteúdo na apresentação enquanto você não terminou de planejar. Então, aqui eu coloco uma defesa para o PowerPoint. As pessoas começam a colocar conteúdo no PowerPoint sem ter planejado os passos anteriores. Então, pessoal, a culpa não é do PowerPoint. Dá para fazer apresentações incríveis no PowerPoint. Só que você precisa planejar. E um sexto passo, aqui eu gosto sempre de falar que religião, futebol e política a gente não discute. Então, eu quero que vocês compreendam a próxima tela. Ok? Mas uma coisa é certa. Adequação de linguagem. Isso a gente tem que reconhecer. O Lula adequava a sua linguagem ao povo. Então, não adianta você falar, não, mas eu vou fazer uma linguagem rebuscada, eu vou falar de um jeito mais bonito. Na verdade, você precisa falar de um jeito simples. Fale como se você estivesse conversando com alguém, conversando com uma pessoa. O Steve Jobs, ele fazia isso com maestria. Ele apresentava para milhares de pessoas como se ele estivesse apresentando para um amigo o produto. Então, assistam as palestras do Steve Jobs e você vai perceber que esse é o conceito. Assistam as palestras do TED, TED.com, que você vai perceber que o storytelling, o contar histórias, o conversar, faz parte de você adequar a linguagem para falar com o público de uma maneira muito mais simples. E por último, conquistando a atenção da plateia. E agora nós vamos ver um bloco que eu gosto muito, conquistando a atenção da plateia. Em tempos de smartphone, tablets e iPads, não é porque as pessoas estão presentes que elas estão prestando atenção no que você está falando. Então aqui vai algumas técnicas que vai te ajudar a captar a atenção da audiência e a sua apresentação ser um sucesso. Uma técnica que eu gosto muito é direto ao ponto. Você não deve usar sempre. Por exemplo, o Steve Jobs não foi direto ao ponto. Mas em algumas situações, principalmente corporativas, onde o tempo da apresentação é muito reduzido, você deve ser direto ao ponto. Nós iremos reduzir com esse projeto 30% dos gastos com transporte. Isso é ser direto ao ponto. Se for uma notícia ruim, olha, esse ano não vai ter o bônus da empresa. Tem que ser direto ao ponto, porque no caso de uma notícia ruim, você terá a apresentação inteira para trabalhar uma solução para aquele problema de uma forma conjunta. Metáfora. Metáfora é o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Metáfora você consegue. A metáfora é uma forma de você explicar um assunto que para as outras pessoas pode ser um pouco mais complexo de uma forma mais simples. Quando Steve Jobs fala, hoje a Apple reinventa o telefone, ele fez uma metáfora poderosíssima. Porque as pessoas falam, o telefone eu conheço. Então legal, a Apple reinventou o telefone. E ao mesmo tempo ela associou a Apple a uma das maiores invenções de todos os tempos.
Uma imagem que é muito clássica é a imagem da borboleta. O que a borboleta representa? A transformação. Ok, isso todo mundo já sabe. Mas quando eu falo o Prezi, com o Prezi você consegue criar apresentações que encantam seu público, e como pano de fundo eu deixo a borboleta. O seu inconsciente, isso é muito importante vocês entenderem. A metáfora, ela é uma forma de você ir direto ao inconsciente das pessoas. O seu inconsciente, ele vai associar o PowerPoint à lagarta. Porque quando você associou o Prezi à borboleta, o seu cérebro ele precisa fazer as associações para ter uma coerência àquela informação. E ele, mesmo sem você saber, é muito provável que ele vai associar o PowerPoint à lagarta. Eu costumo brincar que você não vai fazer isso se você tiver faltado às aulas de biologia e não souberem que a lagarta vira a borboleta. Agora, o desafio que vocês têm é você criar as apresentações de forma a criar metáforas poderosas. Eu vou dar mais alguns exemplos de metáforas para vocês poderem entender por que metáfora, apresentações em Prezi e visuais são muito importantes. Suspense. O Steve Jobs usou com maestria a questão do suspense. Porque no lugar dele apresentar o iPhone, ele falou que eram 3 produtos. Depois as pessoas perceberam que não eram 3 produtos separados, eram um produto que na verdade eram 3 em 1. E depois ele ainda fez um suspense, porque ele não apresentou o iPhone, ele continuou o discurso até apresentar o vilão, que são os teclados. Então ele continuou com o suspense até poder apresentar o produto final. Surpresa. O Steve Jobs fez uma surpresa quando as pessoas perceberam que eram 3 produtos em 1. Ele também fez uma surpresa quando mostrou na tela um iPod com um um aparelho de descagem lá, até esqueci o nome, um Frankenstein. Então ele fez uma surpresa, as pessoas esperavam ver a foto do iPhone e viram uma foto de brincadeira, uma foto que ele utilizou porque ele ainda não queria mostrar o produto, não queria mostrar o iPhone. Conflito e solução. Como dito, né, na apresentação, o conflito é o teclado e a solução é o iPhone. Então é muito importante vocês trabalharem esse tipo de situação enquanto vocês fazem e planejam suas apresentações. Humor. Humor não é algo natural para a maioria dos professores, para a maioria dos palestrantes, mas é fundamental porque o humor ele aproxima as pessoas, ele eleva o nível de atenção. Toda vez que alguém faz uma piada ou algo engraçado, a maioria das pessoas volta a ter um nível de atenção elevado. É fato que a cada 10 ou 15 minutos as pessoas perdem o foco, perdem o poder de concentração no que está sendo apresentado e elas vão olhar os e-mails, elas vão olhar os seus Facebooks nos smartphones e você pode parar para refletir, você também faz isso. Agora, a partir do momento que a cada 10, 15 minutos entra um vídeo, entra uma piada, entra uma dinâmica com a plateia, as pessoas ficam atentas à apresentação até o final. Então, o humor é uma forma muito interessante. A dica é, utilizem pequenos trechos de filmes, caso você não tenha facilidade em criar humor apenas na interação com a plateia. Questionamento. Questionamento eu utilizo muito, porque o Prezi é uma novidade. Então eu falo, você usa Prezi ou PowerPoint? Quem gosta de PowerPoint? Quem não gosta? Quem já deu aula e, por exemplo, utilizou o Prezi e encantou seu público. Então, questionamento, você vai conhecendo o seu público-alvo também, você consegue mudar a direção da sua palestra ou da sua aula de acordo com as respostas.
Além do que, questionamento é uma técnica muito importante em apresentações, quando você começa a ter uma certa insegurança, alguma dúvida de que caminho você vai seguir naquela palestra. Então, ela te dá um tempo para você poder refletir sobre o que você vai falar na sequência. Então, é muito importante o questionamento. Drama você utiliza em situações como água, aquecimento global, situações que as pessoas precisam se engajar em torno de uma causa. Então você pode utilizar esse tipo de situação quando você precisa que as pessoas economizem, falando no mundo corporativo, que as pessoas economizem água, economizem eletricidade, luz. Então você, muitas vezes, fazendo drama, falando que o bônus está vinculado à economia de água, de luz, etc., você pode causar um engajamento. Então também é um tipo de forma de você conquistar a atenção da plateia, porque quando fala do bônus, todo mundo vai querer prestar atenção. Tom provocativo. Isso daí já é também utilizado com certo cuidado, logicamente, porque você pode gerar um desconforto com a plateia. Eu já vi palestrantes e professores que usam tom provocativo de forma inadequada e geram um mal-estar junto ao seu público. Porém, quando utilizado da forma correta, você pode provocar a plateia, mas ao mesmo tempo você gera as reflexões que você quer. Eu vou dar um exemplo utilizando o Prezi. Eu posso provocar e falar assim: há quanto tempo você envia o seu currículo no formato de Word? Por que você não cria um Prezi ou um vídeo currículo? Por que você não cria o seu currículo de um jeito inovador e diferente? Isso é um tom provocativo, porém é um tom provocativo de uma forma mais leve, mas que quando você faz a provocação, em geral, todas as pessoas vão parar para pensar. Algumas pessoas vão ser do contra, outras vão ser a favor, e com isso você gera uma dinâmica dentro da apresentação. Enfim, estas são algumas formas de você conquistar a atenção do seu público. E como vocês puderam perceber, você não precisa usar uma. Na verdade, você pode usar todas elas em uma palestra, em uma aula, em qualquer apresentação que você fizer. Então, este módulo é um módulo que tem o grande objetivo de você fazer com que as pessoas que estão presentes, elas prestem o máximo de atenção possível no que você está apresentando. Porque muitas vezes eu já participei de palestras, de aulas, de outros eventos, reuniões, que você percebia que a pessoa que estava apresentando, ela tinha um conteúdo muito bom. Mas eu também percebia que a forma como ela estava apresentando não estava causando a atenção devida, a atenção que a plateia deveria ter. E eu, como eu sou um profissional, eu acabo sendo um coaching de palestrante. Eu não consigo assistir nada, nenhuma aula, nenhuma palestra, sem ficar avaliando também esta questão. Então, eu peço que você faça uma reflexão, aproveitando este momento, sobre as palestras que te marcaram na vida, que vocês falaram: nossa, aquele palestrante, aquele professor foi muito bom. Aquelas que não te marcaram, e reflita sobre as aulas que você deu, as apresentações que você fez, as palestras que você ministrou, e reflita com esse ponto de vista. Poxa, e se eu tivesse colocado mais humor? Se eu tivesse colocado suspense? Se eu tivesse feito uma surpresa? Se eu fosse mais provocativo? Se eu usasse mais metáforas? Então fica essa reflexão para que você possa criar apresentações que realmente encantem seu público e que você seja uma pessoa inesquecível, que as pessoas lembrem da sua palestra, da sua aula, por muitos anos. Então, um abraço e até a próxima aula. O Wix Social é um projeto cujo objetivo é a criação de uma rede de voluntários para criar sites para as ONGs utilizando a plataforma Joomla. Conheça a Academia Confide, que é um projeto de ensino e aprendizagem em rede.